Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós. Aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. O dólar sobe e desce, a bolsa reage em tempo real e decisões políticas acabam chegando mais rápido do que muita gente imagina. Conflitos internacionais, eleições, tarifas e até falas de líderes mundiais movimentam mercados inteiros em questão de minutos. Mas no meio de tudo isso fica uma pergunta simples. O que isso tudo tem a ver com a vida real? A nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Com o preço do pão, do combustível, do gás, do supermercado, hoje a economia global não está distante. Ela bate na porta de casa. E entender isso não é luxo, é necessidade. Porque quando o dólar muda, o mundo muda junto. E nem sempre de forma silenciosa. Para falar sobre isso, eu convido hoje o economista Jorge Ferreira dos Santos Filho, ele que é professor de administração da ESPM. Como é que vai, professor? Obrigado por nos atender. Olá, eu que agradeço pelo convite. Tudo bem, e você? Tudo certo. E para começar aqui o nosso papo, a pergunta que dá nome aqui ao nosso trabalho. Política se discute? Se discute, sim. E é importante ter uma opinião. Só que, no meu entendimento, política não pode ser tratado como torcida de futebol, ou a gente não pode ficar entre extremos do tipo uma devoção absoluta ou aquela preguiça normal de quem vira e fala assim, eu não gosto de discutir política. Política é um tema de interesse público, né? Política, assim como o dólar, que você citou na abertura, mexe no nosso dia a dia, né? Então o cidadão precisa entender o que está acontecendo no ambiente político também, mas como eu falei ao mesmo tempo, a pessoa ela precisa entender os caminhos da política, para onde ela vai. Isso é muito melhor do que, como eu falei, né, tratar como torcida de futebol ou como uma devoção, né? Porque aí a gente estraga a festa da família, né? E a política impacta no nosso bolso, né, professor? Bom, para a gente entrar no nosso tema aqui, que é realmente o impacto na economia, no nosso dia a dia, e falando do câmbio, né? A gente tem visto muito noticiário sobre a queda do dólar. Depois de 2 anos, o dólar chegou a um nível menor do que R$5, né? E aí também impacta no euro e tudo mais, né? A pergunta que fica o dólar ele é mais influenciado pela política ou pelas decisões econômicas mesmo? Essa pergunta é muito boa e eu vou me permitir trazer um cenário aqui do que acontece no ambiente internacional, né? A gente sabe, né, historicamente, o dólar ele se torna a grande moeda do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. E eu não vou contar a história toda, não. Eu só quero chegar até onde a gente está hoje, né? E após altos e baixos, quebra do acordo de Bretton Woods, eu não vou entrar muito nisso, o dólar se manteve e ele ganha ainda mais força com a queda do Muro de Berlim, lá com o final da Guerra Fria. Ele se torna a principal moeda corrente no mundo. Só que os Estados Unidos eles enfrentam um problema já há muito tempo dos chamados déficit gêmeos. O que são os déficit gêmeos? A participação do PIB dos Estados Unidos e dos Estados Unidos no comércio internacional só cai ao longo do tempo e a dívida dos Estados Unidos só sobe ao longo do tempo. Os Estados Unidos têm uma dívida que está hoje em 39 trilhões de dólares. É uma dívida que assim, é impensável, né? Se contar a quantidade de zero do número dessa dívida é absurdo. Só o serviço da dívida, por dia, são alguns bilhões de dólares que os Estados Unidos devem. Isso não é um segredo. Todo mundo no mercado sabe disso. Todos os investidores sabem disso. E isso impôs uma dicotomia no ambiente internacional que é a seguinte. Como é que um país ele se financia? Como é que os Estados Unidos se financiam? Como é que os Estados Unidos prorrogam essa dívida? Uma dívida que é prorrogada e aumentada? É emitindo moeda.
Então, o que a gente tem hoje é muito dólar na economia americana. E o dólar ainda assim é a moeda mais importante que nós temos hoje. Ela ainda corresponde por 60% das reservas internacionais. Então, quase todos os países, incluindo a China, que é muito criticada pela atual gestão dos Estados Unidos, tem trilhões de dólares de reserva ainda. A China está tentando diversificar. Por que eu estou dando esse cenário? Porque o investidor hoje, ele olha o dólar sob duas perspectivas muito claras, que é a perspectiva dicotômica quase paradoxal, que é a seguinte: o dólar ainda é a moeda de segurança, então cada vez que eu tenho um movimento no cenário internacional, como por exemplo o último conflito aí entre Irã, Israel e Estados Unidos, os investidores eles tendem a buscar o dólar como moeda de segurança. Hoje tem mais ativos na economia que são ativos de segurança, mas o dólar ainda é o mais importante, o mais fácil de achar. Por outro lado, o investidor, quando a coisa está calma no cenário internacional, ele volta a pensar o seguinte: até quando a economia americana aguenta se manter como a principal economia do mundo? Quando ela vai ser superada? E aí, o investidor ele tem uma situação ainda pior, que é a seguinte: quando o dólar aparece lá no início do século XX, e ele vai se tornando, até chegar no final da Segunda Guerra Mundial, a principal moeda do mundo, ele é concorrente de uma outra moeda que era muito forte, que era a libra esterlina, no padrão ouro. Hoje, a gente não tem um concorrente viável para o dólar para substituir a moeda americana. Você pensa no euro, a Europa não tem pretensão de tornar o euro uma moeda global e nem tem força econômica para isso. Se você considerar a área do euro como uma economia só, ela sim é a segunda economia do mundo, não é a China. Se você considera os países separados, você tem uma Alemanha em terceiro ou quarto lugar, mas a soma da economia da União Europeia é a segunda economia do mundo. Mas a zona do euro tem seus próprios problemas e eles não têm uma política, né, estabelecida, tipo assim, nós vamos substituir o dólar. E o renminbi, que é a moeda chinesa, apesar da China ser uma potência, ser hoje a potência contestadora dos Estados Unidos, ele também não tem a força necessária para substituir o dólar nesse momento. Então, é isso que impõe essa situação que a gente vê hoje. Em situações de normalização, o dólar ele tem uma tendência de queda, porque o investidor se sente confortável para ir para outros mercados, inclusive o mercado brasileiro. Nos momentos em que há tensão, o investidor volta para o dólar. E é por isso que a gente vê essa situação, né? O dólar ele inicia o ano no Brasil com um movimento de queda, vai caindo, 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 estoura o conflito, o investidor fica preocupado, ele vira e fala assim: Brasil, país emergente, vou tirar um pouco do dinheiro, vou colocar o dinheiro no dólar de novo. E aí, mesmo tendo um conflito entre Estados Unidos e Irã, o dólar ele volta a subir. Aí a gente vê aquele outro movimento. Não, agora vamos fazer um acordo de cessar-fogo. Imediatamente o dólar começa a reagir, começa a cair, porque o investidor vira e fala assim: agora, quando vai estabilizar, eu volto a procurar a diversificação de mercados. Aliás, o senhor comentou sobre a questão de uma outra possibilidade. Recentemente, os Estados Unidos trataram como uma ameaça uma discussão em torno do BRICS, né? Em relação à unificação de uma moeda alternativa, né? Por que os Estados Unidos se sente nesse momento tão ameaçado e se fosse acontecesse há alguns bons anos atrás, também se sentiria ou seria mais seguro? Porque com a ascensão da China e de outros países, os Estados Unidos têm tido mais receio. A atual gestão dos Estados Unidos tem aquele posicionamento, né? O Mega Economics, que a gente fala, né? Make America Great Again, e tudo nessa gestão é tratado de um modo superlativo, para dizer o mínimo, né? Para ser polido, né? Então, qualquer tema que apareça minimamente contestar a hegemonia e a soberania americana é tratado do modo como a gente tem visto na mídia, né? É, e isso, inclusive, afeta os mercados. Acho que vale a pena a gente abrir um pouco do que é o BRICS, né? O BRICS ele é uma expressão que surge no final dos anos 2000, início dos anos 2010. Ela é uma expressão que foi cunhada, se eu não me engano, por um dos heads do Goldman Sachs. Ele chama de BRIC primeiro, né? Brasil, Rússia, Índia e China. O termo depois é ampliado para BRICS, né? Incluindo a África do Sul, que eram as chamadas potências emergentes no cenário internacional. À época,
o cenário estava bem ruim para as economias estabelecidas. A gente estava no meio de uma crise global, que foi a crise dos Estados Unidos, né, aquela crise do subprime, que depois se transbordou para o mundo, deixou a Europa numa situação muito ruim. Brasil na época, a economia brasileira na época ia muito bem, a economia da Índia começava também a ir muito bem, a China já despontava como a principal economia crescendo no mundo, né, com a economia que mais crescia no mundo, e o termo BRICS ficou. Mas os BRICS, eles têm, uma situação, é uma relação que a gente precisa comparar com o G7, né? Eu gosto de comparar com o G7. Porque os BRICS, eles têm hoje um PIB que rivaliza com o PIB do G7, se a gente for comparar, né? Eles têm, hoje, a grande parte da produção de alimentos, proteína animal e soja, principalmente por conta do Brasil, está dentro do BRICS. Os BRICS têm, talvez, 70% da produção de energia concentrada no mundo. Só que os BRICS são um grupo fragmentado. Cada participante do BRICS, o BRICS ele tem democracias como o Brasil e a Índia. O BRICS tem a Rússia, que é um país que é governado pelo Vladimir Putin, é quase uma autocracia, né? Governado pelo Vladimir Putin há quase 20 anos. Você tem um país que é o chamado comunismo de Estado, que é a China, que é governado pelo Partido Popular da China. Então você não tem o consenso, não são só democracias. E cada um desses países, dentro do BRICS, tem os seus próprios drivers econômicos, seus próprios drivers de posicionamento. Então é o que a gente chama, os BRICS são chamados um grupo fraturado. Eles têm uma potência enorme, sob a perspectiva econômica, só que eles são um grupo fraturado. E a economia financeira, o fluxo financeiro não está no BRICS, ele está no G7. E a economia financeira é muito maior do que a economia real, né? Os grandes fluxos financeiros ainda estão em Estados Unidos, na Praça de Londres, né, que é muito importante para os fluxos financeiros, na Alemanha, né? Então, assim, você tem um G7 que comanda o mundo financeiro e um BRICS fraturado. Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia, a própria ideia de ter uma moeda do grupo, ela não era consenso dentro do BRICS. Isso é uma defesa do governo brasileiro, por exemplo. O atual governo brasileiro surge com essa ideia de ter um sistema no qual fosse criada uma moeda, seria uma moeda escritural primeiro, ou seja, ela não teria circulação, seria um sistema de compensação entre bancos centrais para criar essa moeda. Mas, por exemplo, a ideia não foi abraçada pela Índia. A Índia chegou a declarar no período do tarifaço, no ano passado, né, a gente olha março, abril do ano passado, chegou a declarar que abriria negociações bilaterais com os Estados Unidos, que não tinha pretensão alguma de entrar nessa discussão sobre ter uma moeda única. Por quê? Porque naquele momento não era viável e, segundo, a Índia estava muito bem posicionada com reservas de dólar. Então, você não tem um consenso. Se, por um lado, você tem uma reação extremamente agressiva da gestão Trump, dizendo que isso não é possível, que qualquer contestação ao dólar será punida, aquela coisa toda, aquele tipo de declaração que o Trump costuma fazer. Por outro lado, quando a gente vai olhar a viabilidade de ter uma moeda única e uma moeda que vá concorrer com o dólar, você está falando de um horizonte de décadas. Uma moeda dessa não se constrói da noite para o dia. O próprio dólar, ele foi ganhando foi se tornando exponencial ao longo de décadas também, até a gente sair, quer dizer, Estados Unidos começa a se tornar a principal potência global, econômica global. No início do século XX, passamos por 2 guerras e o dólar se torna a principal moeda no mundo só no final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, você não constrói uma moeda como uma moeda que vá concorrer com o dólar, ou uma moeda forte dentro de um grupo de países, da noite para o dia. O projeto do euro também levou décadas para ser construído, né? Então, assim para a gente, só para sumarizar, esse tema não é consenso dentro do BRICS. Se ele fosse consenso, seriam necessários muitos anos para se estabelecer essa moeda, e para essa moeda poder concorrer com o dólar, a gente precisaria de uma situação aí de muitos anos para você ter uma moeda concorrente com o atual, né, que é o dólar. Eu me lembro que, e até com esse boom do noticiário nos últimos dias em relação às tarifas cambiais, teve ali um levantamento dos preços do dólar, né, em alguns anos e tudo mais, e a gente viu ali que no começo do século,
era 2 por 1, era um valor bem abaixo, era o dobro, no máximo 3, dependendo do momento, do conflito, de um determinado conflito, enfim. Isso é impensável a partir de agora, né? O dólar sempre vai ficar nesse patamar de 4, pouco 5, né? Voltado ao como era, já não é difícil, né, professor? No horizonte de curto prazo, a gente não tem essa perspectiva de voltar um dólar a 2 para 1, né? Médio prazo, a gente não tem. Vou trabalhar com os dados que a gente modela para o ano, e aí a sua pergunta era muito interessante porque fazer econometria de dólar é o principal desafio de qualquer economista, né? Quando você vai calcular, sei lá, taxa de inflação, taxa de juros, né? Normalmente a econometria é muito mais fácil do que cotação de moeda, porque moeda é um ativo muito volátil e, como você sabe, a quantidade de fatores que influencia a formação do preço da moeda é muito grande. Vai desde a perspectiva do preço futuro até a oscilação, no caso do Brasil, do preço da commodity, porque no Brasil o preço das commodities, soja, milho principalmente, influencia demais a cotação do dólar por conta de ser o principal produto da pauta de exportação, ser os principais produtos da pauta de exportação brasileira. Para fazer econometria de dólar é um desafio muito grande para qualquer economista. Economistas normalmente não entram em consenso, né? Cada um fala uma coisa, mas quando você faz econometria de fazer uma análise econômica do preço da moeda estrangeira, os economistas tendem a concordar. Nisso a gente tende a concordar, né? Que é bem difícil. Então eu vou trabalhar com o dado que a gente tem e as projeções que duram para basicamente o ano, o horizonte de alguns meses. O relatório Focus ainda trabalha com o dólar a 5,40 para o final do ano. E o relatório Focus, ele faz o quê? Ele captura as principais projeções do dólar dos principais bancos e das principais instituições financeiras do Brasil. Então, o que a gente tem é uma leitura que, assim, vai estar 5,40 no final do ano? Provavelmente não, porque o objetivo do relatório Focus é ter um número de como é que o dólar estaria se comportando baseado nas projeções. Então, assim, cravar que o dólar vai estar 5,40 no final do ano é não entender muito bem o que o relatório Focus está dizendo. O que o relatório Focus está dizendo é o seguinte: nós temos uma curva de queda do dólar, né? O dólar chegou nos últimos dias, agora ele está operando abaixo de R$ 5, né? Fechou ontem a 4,99, mas as incertezas globais ainda fazem com que a projeção do dólar para o futuro fique superior ao que a gente está operando hoje. Por quê? Por que isso? Porque a gente não tem o apaziguamento do conflito ainda entre Irã, Israel e Estados Unidos. A gente tem alguns custos que foram lançados na economia global e que persistem por conta da política do tarifaço, né? A política do tarifaço foi relativamente apaziguada, mas os tarifas hoje no mundo estão em outro patamar. E isso tem um efeito direto que é vender para alguns países fica mais caro. Os Estados Unidos foram o grande arquiteto, né? Foram sei lá, o grande vilão dessa história, né? Não estou dizendo que os Estados Unidos são os vilões da história, mas nessa história, né, foram os Estados Unidos que mexeram com a economia global, né? O tarifaço Liberation Day em março do ano passado, né? Mas a gente tem esse movimento de tarifas acontecendo em outros lugares do mundo e sendo intensificado. Você tem um custo direto que é assim: está mais caro vender no mundo hoje. Só que esse é o custo direto. A gente tem um custo indireto que foi o seguinte: o tarifaço ele mexeu com as cadeias globais de valor. Ou seja, os países eles conseguiram se reposicionar relativamente bem. A China se saiu muito bem nesse cenário. Foi o país que melhor se reposicionou no comércio global. E aí ela atingiu o recorde, né, no final do ano passado, superávit de US$ 1 trilhão com exportações, em grande parte por conta desse reposicionamento das vendas chinesas. O Brasil conseguiu também se posicionar relativamente bem. Os impactos do tarifaço foram menores, mas fazer comércio internacional ficou mais caro. Por quê? Porque o reordenamento das cadeias globais mexe em dois preços muito importantes do comércio internacional: fretes e seguro. E os dois estão subindo muito. Então, fazer comércio internacional hoje é mais caro do que era há alguns anos atrás, sem considerar o tarifaço, só pelo fato dos fretes do seguro terem subido, e isso vem a reboque do tarifaço. Por que a gente está falando disso? Porque esse cenário influencia a cotação do dólar, né? A gente tem um comércio internacional hoje que custa mais caro. Então, além da incerteza, da instabilidade política por conta dos conflitos que estão aparecendo, e por conta de uma confrontação cada vez mais direta entre Estados Unidos, Rússia e China,
a gente tem esse outro cenário em que o comércio internacional está mais caro, e aí eu vou colocar um terceiro fator que é muito relacionado com o conflito. Eu acho que é importante a gente comentar aqui, que é aquilo que a gente já está sentindo no bolso, né? Você introduziu o programa muito bem falando, né? O que isso afeta na nossa vida, né? Tem guerra, tem dólar subindo, dólar descendo, o que isso afeta na nossa vida? Tem outro fator muito importante que já está influenciando a nossa vida, que é essa alta do petróleo, né? A guerra é contra o Irã, o Estreito de Hormuz foi fechado, o Estreito de Hormuz é responsável pelo escoamento de mais ou menos 20% da produção de petróleo global. As discussões sobre Hormuz ainda não se estabilizaram, né? Passa muito menos fluxo do que costuma passar numa situação normal hoje lá, e a gente já está vendo as altas do preço do petróleo. Petróleo, naquela sexta-feira anterior ao início do conflito, eu lembro bem, fechou a $73 o barril, o conflito estoura no sábado. Na segunda-feira a gente já estava operando o dólar a 95, a gente já estava operando o barril do petróleo a $95. Chegou a $120, bateu $120. Com o anúncio do acordo, do possível acordo cessar-fogo, o preço voltou, mas ele ainda não voltou para patamares anteriores ao do conflito. E isso começa a pesar no bolso das economias, no bolso dos cidadãos, das economias do bolso brasileiro, por exemplo, né? Porque a gente já vê uma gasolina mais cara. Só que eu costumo dizer, os ativos energéticos como um todo, o principal é o petróleo, para a gente, né, o principal da vez é o petróleo, eles são ativos transversais, que a gente fala, né? Por que são ativos transversais? Porque se eu subo o preço do petróleo, eu vou subir não só a gasolina na bomba ou o diesel na bomba, eu vou subir novamente o custo do frete, porque a gasolina fica mais cara, a plataforma de transporte no Brasil ainda é intensamente rodoviária, então subiu a gasolina, subiu o frete. Se subiu o frete, subiu o custo da mercadoria que está sendo transportada, e por aí a gente vai. E isso traz o quê? A gente teve um período de intensa atuação das autoridades monetárias, não só no Brasil, não só o Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil, o Fed nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão, né, que é o Banco Central do Japão, atuando desde a saída da pandemia para conter uma inflação que é uma inflação muito diferente daquela que a gente está acostumado. Por que essa inflação da pandemia é diferente? Porque para manter as economias funcionando, os países colocaram toneladas de dinheiro na economia. Foram, acho que, 15 trilhões de dólares a mais de dinheiro injetado pelos governos dos países para manter as economias durante a pandemia. Esse dinheiro trouxe um processo inflacionário. A gente levou anos para começar a estabilizar isso. A inflação global, a inflação nos Estados Unidos começa a estabilizar no final de 24 e início de 25, alguns anos depois da pandemia. A inflação no Brasil, ela começa a estabilizar no final do ano passado. No final do ano passado, a inflação ela converge para a meta. Ela ainda não chegou nos 3% da meta, mas a meta tem uma variação permitida de 1% para mais, 1% para menos, né? A gente chega para dentro dessa faixa de tolerância no final do ano passado. Então, quando as economias globais começam a respirar e a gente começa a discutir aqui no Brasil, corte da Selic nos Estados Unidos, os cortes da taxa de juros começaram um pouco antes, mas eram para ser intensificados agora em 2026, a gente tem o estouro da guerra, a gente tem o aumento da inflação, e a inflação volta a aparecer como um vilão nas economias novamente. E aí o que acontece? Isso pressiona também a cotação do dólar, né? Então você percebe assim, passei pela economia global para explicar o porquê a gente está com o dólar abaixo de 5, mais a projeção do dólar do Focus ainda é 5,40, porque a gente tem muita incerteza no mercado, a gente tem muita discussão hoje sobre inflação global por conta do conflito, e isso afeta a cotação do dólar. Aliás, eu tava vendo até um vídeo, eu achei engraçado, esses vídeos que tem no Reels, né, na internet, que o senhor tava falando assim, olha, falaram que o dólar caiu pra 5, pra 4 e tal, mas qual é o impacto na minha vida? Eu não sei, porque eu não tenho dinheiro pra comprar dólar. E aí, só que vai muito além disso, né, o dólar ele impacta a vida das pessoas, independente se ela compra $1 ou não, se ela estiver na casa dela lavando louça, ou fazendo comida, porque aumenta o combustível, o transporte para levar o alimento para distribuidor, enfim, tudo mais. Isso impacta a vida da pessoa que está em casa. Isso que eu quero chegar para a gente ir para a reta final,
como que isso vai diretamente na casa do nosso ouvinte que está agora acompanhando aqui essa entrevista? Muito bom, muito boa pergunta. Você não vai comprar dólar, você não vai viajar, né? É aquele cenário que você colocou, né? Não pretendo ir para Miami. Então, o que o dólar afeta a minha vida? Olha só, um dólar que cai, por exemplo, como esse que está acontecendo agora, ele tem uma tendência a baratear alguns produtos, porque apesar de você não viajar, provavelmente compra, o cidadão comum compra produtos que são ou importados ou dependem de insumos importados. Então, o dólar que cai nesse momento, em princípio, traria um benefício para quem compra produto importado, né? A tal da, vai comprar aquela brincadeira, vai comprar a blusinha na loja, naquela loja chinesa, alguma coisa assim, a blusinha tende a ficar mais barata. Por quê? Porque o seu poder de compra subiu um pouco, porque o dólar está mais barato. Então, por um lado, a queda do dólar afeta assim o dia a dia, porque ou você está comprando no marketplace que traz produtos importados, ou você está comprando algum produto nacional que compra um insumo, que precisa de um insumo importado, e aí a queda do dólar barateia isso. O efeito do dólar barato só não é melhor na economia por conta daquilo que eu citei, né? O preço do combustível subiu. E por conta do preço do combustível ser muito importante, a gente tem um reflexo na economia do dólar mais barato, começa a sentir daqui a algum tempo, mas ele é um pouco mitigado por conta da alta do petróleo. Mas ainda assim, para alguns produtos, a gente começa daqui a algumas semanas a ver a diferença no custo delas. Então, assim, para quem depende de importado, e aí para o produtor brasileiro, vamos ampliar essa resposta, né? Para a empresa brasileira que produz no mercado local, mas precisa comprar a máquina no exterior. Ela vai comprar a máquina mais barata, ou seja, o custo de produção dela vai cair, porque a máquina é cotada em dólar, e ela vai comprar a máquina mais barata, ou seja, o produto que ela vai entregar na gôndola do mercado, na loja, ou no marketplace, vai ficar mais barato. Por outro lado, a gente tem a situação que não é tão boa para a economia, que é o Brasil, ele tem uma pauta de exportação, principalmente commodity, relativamente grande. O exportador brasileiro recebe nele. Por quê? Porque o dólar está mais barato. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem, para o mesmo ingresso de dólares, a gente tem uma, uma receita menor para as empresas exportadoras. Por quê? Porque o dólar está mais barato. Então, assim, a gente tem reflexos diretos no bolso do consumidor, inclusive do consumidor que não planeja viajar, não planeja comprar dólar. Por quê? Porque essa alta, ela influencia, essa alta ou essa baixa, ela influencia a formação da economia. Ela pressiona a inflação também, né? A gente tem uma pressão em cima da inflação por conta do dólar, porque o dólar é uma commodity, né? Ele é tratado como uma commodity, ele se comporta como uma commodity. Então, a entrada de mais moeda estrangeira no Brasil, de menos moeda estrangeira no Brasil, afeta também o processo inflacionário. Então, sim, o cidadão comum, aquele que não planeja viajar, aquele que não vai comprar dólar para viajar, vai sentir a diferença. E aí eu amplio a resposta, tanto no que diz respeito à cotação do dólar, como também, agora que é importante, no que diz respeito à alta do preço do petróleo, né? Porque você viu aí no Rio, esse do dólar, né, o que afeta o meu dia a dia, e esses dias aí eu vi também um Reel da pessoa falando, mas eu não como petróleo, por que o petróleo vai afetar a minha vida, né? Por que o petróleo afeta a minha vida? Você não come petróleo, mas você come a fruta que é transportada num caminhão, que a gasolina está custando mais caro, e por isso a fruta vai chegar mais cara na sua mesa, né? E eu acho engraçado a gente falar isso, porque eu me lembro na escola que eu falava assim, olha, eu vou escolher humanas porque eu era ruim de matemática, né? Eu vou escolher humanas porque eu não quero ver mais matemática nunca mais na minha vida. Inclusive, eu não vou precisar de matemática pra nada. No fim das contas, eu tava totalmente errado, porque eu vou falar de alguns assuntos aqui, eu preciso entender a matemática. Você falou aí de cotação e tudo e tal. A gente vai ler um boletim Foco pra dar uma notícia. Eu, no caso, que escolhi a área de jornalismo, me formei em jornalismo e depois migrei para a área de ciência política, acabo tendo que entender alguns termos matemáticos, né? Depois, a gente fala do Estreito de Hormuz, tem ali uma geografia completa, a história, tudo. No fim das contas, a gente precisa de tudo, pelo menos para um conhecimento básico, para a gente poder entender o contexto de tudo, né, professor? Isso mesmo, né? Eu enfrento isso com os alunos, né, professor? Eu sou de humanas, eu não quero matemática. Eu falo assim, melhor você sofrer essa dor agora aqui na graduação, aprender a fazer a porcentagem, aprender a tirar os juros, colocar os juros,
porque você vai trabalhar com isso, você vai conviver com isso na vida, né? E aí, não só no seu caso como jornalista, mas para cuidar da própria vida financeira também, né? Que é no dia a dia, né? Aonde que eu aplico, quanto que está rendendo, quanto que é a Selic, quanto que é o CDI, né? A pessoa começa a vencer na vida, ela começa a ver que a matemática volta para cima dela, né? Para ela tomar decisões baseadas no quanto o dinheiro rende, né? E para a gente encerrar, professor Jorge, independente do assunto, aquilo que se o senhor quiser falar do assunto que nós estamos tratando, sim, se não quiser só partilhar algo que o senhor aprecia, queria que o senhor trouxesse uma dica de leitura para o nosso ouvinte, algo que o senhor gosta, aprecia, considera interessante e quer compartilhar com todos. A gente tem muitas opções boas, mas eu entendo que a gente tem uma preocupação por parte das pessoas de entender o cenário global e entender algumas incertezas que a gente vive, principalmente nos últimos anos. A minha dica de livro é uma leitura que é agradável, ela não é para o leitor específico, mas ela vai requerer um pouco de atenção, que é A Torre e a Praça, do Niall Ferguson. Niall Ferguson, ele é um historiador muito renomado hoje, né? Ele tá sempre na mídia, essa coisa toda. E esse é uma das grandes obras dele, né? Por que chama A Torre e a Praça? Porque ele chama de torre as estruturas verticais da história, né? As hierarquias políticas, né? E ele fala assim, apesar da história ser contada a partir das torres, as praças é que decidiram. E o que ele chama de praça? Praças são as redes. E aí ele vai até a Revolução Francesa, a Revolução Americana, ele vai contando as histórias das redes, e quando ele chega no final do livro, eu não vou ficar dando spoiler, porque você tem que acompanhar a leitura, ele discute exatamente essa sociedade em rede que a gente vive, e ele traz de um jeito muito claro a explicação da comparação entre as hierarquias, né, quem são os governos, as hierarquias internacionais, com esse fenômeno da sociedade em rede, que às vezes até parece não conversar muito com a hierarquia, e ele começa a mostrar como as duas coisas conversam. É uma leitura muito boa, ela é densa, mas não precisa ser um historiador para ler, e eu acho que vale a pena para quem quiser entender um pouco mais, um pouco de como é que funciona essa conjuntura internacional e como é que funciona o processo das decisões hoje, é uma boa leitura, né? A Torre e a Praça, do Niall Ferguson. Certo. Olha, eu conversei com o economista Jorge Ferreira dos Santos Filho, ele que é professor do curso de administração da ESPM. Quero te agradecer, professor, obrigado pela tua atenção, obrigado pelos esclarecimentos que foram, assim, essenciais para o nosso entendimento em relação aí ao câmbio. Eu que agradeço. E para você, política se discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari, edição de áudio Mário Melo, coordenação da RWCast, Rafaela Martinez, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, direção de jornalismo, Daniela Madeira.